Não vem ninguém pra cá. Vai ver ninguém, não? Hoje não. Quem quer responder? Alguns antialérgicos dão sono, deixando as crianças cair. Boa noite, turma. Estamos aí nos aproximando do horário de mais um fórum interdisciplinar. Não sei quem é o host, não sei se está com a Delcy. Esse host vai ter que passar para a professora, pelo menos co-host, para a professora Thais. Não sei se ela já chegou. Boa noite, professor. Estou por aqui. Está aí, né? Bom, estamos aí já com 41 alunos conectados, a nossa média é um pouco mais de 130. Temos aí mais uns 2 ou 3 minutinhos. Eu não estou aqui vendo quem é o host para poder habilitar a professora Thais. Oi, Pro. Já Oi. passei para a professora Thaís e para o senhor. Ah, então tá jóia. Eu nem vi isso aí. Não, eu passei agora. Valeu. Você fica encarregado da chamada mais adiante, né? Sim, fico sim. Então tá bom. Pessoal, é muito bom saber de onde vocês estão se conectando. A professora Thais acaba de defender o seu mestrado pelo NASP, e o tema da pesquisa dela está relacionado com uma escola lá na região do Amazonas. E eu queria saber quantos de vocês estão conectados a partir do Amazonas. Eu tenho certeza que uma aluna nossa do curso de História, ela fala diretamente de Manaus. Não sei se tem mais alguém aqui do grupo do EAD, Letras e Pedagogia. Se tiver, por favor, se manifeste aí no chat. Quem estiver ali por perto também pode colocar da sua origem. É bom saber de onde vocês estão se conectando. E, por favor, coloquem questões, comentários e também alguma contribuição a partir da sua perspectiva geográfica, ok? Eu não preparei nada aqui em termos de lates da professora Thais. A professora Thais é nossa aluna da segunda turma de História. Eu penso que ela entrou na segunda e se formou na terceira, algo assim. Mas Eu se sou minha de cabeça casa, não estiver- professor. Não precisa Oi? disso, não. Eu sou Mas de é casa. bom, a turma não é de casa, não é do presencial, tem gente de longe, né? Então, a professora Thais é do Rio de Janeiro, estudou basicamente a sua vida, ensino fundamental 2 e médio, em escola adventista lá na capital federal, né? Já foi, né? Agora é Brasília, mas permanece o status. Ela tem uma experiência e uma vivência missionária em diversas áreas do mundo. Acho que primeiro foi para a Áustria, né? Passou uma temporada de quase um ano como voluntária ali numa escola adventista na Áustria. Depois teve também uma pela Índia, uma passagem pelo Quênia, passagem pela Argentina, e eu me perco, já não sei se teve mais algum outro país.
tá? Mas fale um pouquinho dessa experiência no início da sua apresentação, que vai ser mais efetiva. Deu aulas na escola de Campinas, escola adventista, e depois, para nossa felicidade, né? Hoje é professora da Escola Básica do NASP Engenheiro Coelho. E também foi muito importante a participação dela como docente do curso de História, né, do NASP. E ela também, junto com o grupo de residência pedagógica, estabeleceu um diálogo entre a teoria e a prática por pelo menos 18 meses. Foi muito importante isso. E essa experiência gerou um artigo que vai sair num livro publicado pela Unaspress, aí talvez o ano que vem ou final desse ano. Então, deixo aí os minutos até 21h30 com a professora Thais. Mas antes, vamos iniciar com uma oração, ok? Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de mais um fórum interdisciplinar, tratando sobre questões de docência relevantes e que possamos ter uma noite agradável, onde possamos aprender como lidar com questões contemporâneas do ensino em sala de aula. Pedimos que abençoe a professora Thais, que ela seja feliz na sua exposição e que tu abençoes também o seu magistério com seus alunos, com seus projetos pessoais. Guarde-nos nesta noite, rogamos em nome de Jesus. Amém. Então é com você, Thais. Bom, boa noite. E antes de qualquer coisa, aos tradutores que estão aqui, feliz dia do tradutor. Olha que legal, tá bom? Isso aí, hoje eu estava vendo os professores do bilíngue conversando, que é o dia deles, eles estavam todos felizes. Eu, gente, dia do quê? Vamos lá. Dia do tradutor. Então, eu falei hoje... Muito bem lembrado, tá? Já Do sei meu como esquecimento. começar. Parabéns aí, que eu sei que os tradutores estão aqui também. Bom, pessoal, meu nome é Thaís. Você está vendo que eu tenho esse chiado, né? Eu sou do Rio de Janeiro. No momento, já estou há 10 anos em São Paulo, mas eu não perco esse chiado. A gente vai carregando. Casei com um paulista e piorou. Na verdade, agora, aos pouquinhos, o sotaque vai perdendo, né? Que eu escuto muito mais o marido do que a mãe, do que a irmã. Mas tudo bem. Eu vim para cá logo depois do ensino médio. Eu fiz história aqui. Eu entrei na turma 2. Aí passei um ano de voluntário e voltei. Terminei na turma 3. E aí, depois de me formar, eu lecionei história na Escola Adventista de Campinas e de Paulínia. O pessoal falando meu sotaque. Pois é, não tem como esconder. Os alunos, a primeira semana de aula, toda palavra me zoa. Depois eles vão se acostumando. E aí eu dei aula em Paulínia e Campinas, e aí o colégio aqui do NASP me chamou para ser professora aqui de História. E aí eu vim. Um desafio, a escola aqui, o suporte é enorme. Aqui tem 1000 projetos, diferente de uma escola de associação que a gente está acostumado. Então, geralmente, esses colégios como o NASP, eles têm projetos, é ligado à União, e vídeo, e coral, é bem legal, é uma experiência bem legal. E já que eu estava aqui, né, o curso de História aqui também, eu já tinha feito uma pós-graduação em docência universitária, fui convidada para dar uma disciplina no curso de História, eu falei, está na hora do mestrado. O professor Helder também me empurrou para o mestrado, eu falei, vamos embora. E aí eu fiz o mestrado em Educação aqui também. E o meu tema eu trabalhei com História e Geografia na parte de ensino cultural. Como é que pessoas que estão completamente fora da nossa realidade, como é o exemplo dos ribeirinhos amazônicos, estão há 30 horas de Manaus, não tem luz elétrica, não usa a mesma moeda, não usa o tempo como base, como é que ensina História e Geografia? Então, meu trabalho foi um pouquinho sobre isso e todo dia eu aprendo mais um pouco sobre esse tema. Bom, esse é o meu latte, quem eu sou. Me orgulho muito de ser professora, de ser historiadora, e é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Professor, eu vou compartilhar aqui, tá bom? Gente, eu peguei meu slide e transformei em PDF, na esperança que esse computador não vai travar. Meu computador foi comprado meses antes da pandemia, porque eu achei que eu só ia usar o Word e ver Netflix. E aí entrou a pandemia e eu já botei tudo que é SSD nesse computador, mas ele não está muito aguentando. E o computador ficou muito caro na pandemia, então ele vai funcionar. É isso, eu acredito. Vamos lá. Então, qualquer coisa, se eu travar, já me avisem, tá bom? Professor Helder, fica fiscalizando aí qualquer coisa, tá bom? Aula bem dada, a gente dá até debaixo de árvore. Vamos lá. Gente, o tema que a gente vai trabalhar hoje é de uma lei
que quem está na área educacional talvez esteja vendo um pouquinho mais de perto, que é a Lei 10.639, que agora meio que obriga, né, está na lei, que os professores devem ensinar fundamental e médio, eles têm que ensinar a história do continente africano, cultura afro-brasileira. E aí você pensa assim, poxa, mas é óbvio, né, 2021, isso tem que ser sempre ensinado. Mas não era tão óbvio assim. Essa lei é recente, essa lei é de 2003. Antes disso, você praticamente não tem o ensino dela, porque além de não ser obrigada, quase ninguém estudava, porque não tinha essa obrigação. E quem estudava não era reconhecido porque não usava para nada na escola. Então, essa lei foi bem importante. Então, o tema desse trabalho é a cultura afro-brasileira e suas representações imagéticas. Por que eu peguei bastante? Eu vou fazer a parte teórica no começo, mas por que eu peguei bastante o fato de imagens? Porque eu sei que nem todo mundo aqui está estudando para licenciatura. Tem gente aqui que eu acredito que nem está pensando em ir para uma escola. Então, eu pensei em fazer algo que abrangesse um pouco mais a parte imagética, cultural, do que somente uma lei educacional. Você, o tradutor falando, eu nunca vou usar isso na minha vida. Tá bom? Então, se você acha que nunca vai usar, você vai aprender. E se você não aprender nada, é porque você já está bem e eu estou muito feliz pelo seu progresso. Então, vamos começar. O que a gente conhece de história da África? Pensa assim, se você chega se eu perguntar para esse público, por exemplo, talvez assim, quanto mais novo, eu acredito que é mais fácil. Os adultos hoje em dia já estão um pouco mais conscientes por causa de mídia, etc. Mas você pega uma sala de criança e pergunta assim, quem veio de família alemã? Aí todo mundo quer falar. Quem veio de família italiana? Polonesa, holandesa. Aí você pergunta, quem vem aqui África? Aí alguns lá, né? Tá, de que país? Não sabe, faz ideia. Por quê? Porque a história foi apagada. Você sabe que veio de família africana porque você é negro. Você não sabe de onde veio. Então, o que a gente conhece da história africana? O que nós resgatamos? O que a gente sabe hoje em dia? Então, eu vou fazer agora, no começo, uma aulinha bem rapidinha sobre percepção da história do continente africano. E aí, então, a gente foca na cultura. Tá bom? Então, assim, eu usei esse livro aqui como base. Cadê o livro aqui? Esse livro é um livro bem legal que eu tenho, se chama Olhar sobre a África. Ele tem vários planos de aula, ele tem toda uma parte teórica e vários planos de aula, e ele é bem ilustrado. Então, eu peguei aqui algumas curiosidades, algumas imagens e coloquei aqui, tá bom? E esse livro ele vai tratar o seguinte, tem um historiador chamado de Carlos Gomes, que ele trabalha com a historiografia africana por africanos, isso faz muita diferença, tá bom? E ele vai tratar que teve 3 épocas da historiografia africana. O que é historiografia? É o estudo da própria história, tá? Não é só contar uma história, é o estudo da própria história. Então, em relação à África, a gente teve 3 épocas. A primeira vai ser de 1840 a 1950, que vai ser a corrente da inferioridade africana. Então, você imagina, eles vão dizer que a África não teve história, eles vão dizer que os africanos são incapazes de contar a própria história, por isso que não tem história, porque eles não sabem contar. Vão dizer que eles são primitivos, que são inferiores, vão dizer que eles não têm destaque na história geral. Então, como eles viviam em tribos que eram paradas no tempo, não tem qualquer relevância para o conteúdo histórico geral. E a gente tem vários pensadores que falam sobre isso. Alguns não ficaram tão importantes, mas tem pessoas, por exemplo, eu peguei essa frase aqui, tá bom? A África não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. E o que porventura tem acontecido, escrevi errado ali, desculpa, nela, melhor dizendo, no norte dela, pertence ao mundo asiático e europeu. Então, assim, a África se resume ao que a Europa e a Ásia fez nela e no norte, tá? Egito, abaixo do Saara, ninguém sabe nada. Então, essa vai ser a primeira parte, dizendo que não tem o que estudar ali. Só que você vai perceber, então, nesse período, que quando a gente fala de África, ele é ligada 100% das vezes do domínio europeu. Então, eles vão dizer que antes da Europa chegar lá, eles não tinham história. E quando começam a surgir os primeiros trabalhos, então, sobre o continente, é qual? Como a Europa levou a civilização às tribos isoladas do continente africano. Como a Europa levou a religião e educou e ensinou e os fez ganhar o céu. Então, é sempre esse tipo de foco que a gente vai ter. Agora, a gente já está no segundo período. O segundo período vai ser de 1950 a 1980, que vai ser a corrente da superioridade africana. Vai começar com um monte de independência, gente. As independências dos países africanos
vão acontecer quase todas dos anos 50 a 70. Tá? Então, assim, se você não é historiador, às vezes você não está tão familiarizado com isso. Tudo bem. Então, vou explicar rápido. A África era tudo colônia de Europa. Ponto. A Europa dividiu o continente, tudo em linha reta, pode reparar. Ignorou os povos que existiam lá. Essa fatia é sua, essa fatia é sua. Dos anos 50 a 70, a gente vai ter as independências, porque a Europa saiu de uma Segunda Guerra e os países europeus estão sem moral nenhuma. Então, agora não estão conseguindo mais sustentar essas colônias. Então, eles conseguem independência. Então, é um período de independência. Você vai ter ali uma reação forte a esse comportamento colonizador, comportamento racista. Você vai ter próprios escritos africanos comprometidos em resgatar o passado, dissolver os estereótipos que tinha lá. E agora você vai dar foco em reinos africanos que existiram e sempre existiram sem nenhuma influência de europeu. Tá? Que ninguém nunca tinha ouvido falar. E dessa época saiu, gente, uma coleção da Unesco de 8 volumes de livros como esse. Olha o tamanho desse livro. Eu tenho só um. 8 volumes essa coleção tem. Então, o livro que eu tenho é do século XVI ao XX. Ele tem assim, desde pré-história até recente. É um baita livro, inclusive você consegue achar todo ele em PDF. Esse aqui foi um presente que eu ganhei, mas se eu preciso consultar algo além desse tempo, eu vou no PDF, no próprio site do Unesco e consigo ver tudo. Essa é a história africana começando a ser escrita do jeito que deveria. 1980, a gente está falando de ontem, tá bom? Beleza, a gente vai então para a terceira fase, que é a fase da nova escola dos estudos africanos. Então, ok, a história a gente está resgatando, vamos resgatar agora comportamento, cotidiano, religião, gênero, música, arte. Vamos trazer humanidade para essa história. E aí isso vai acontecer de 1980 para frente, literalmente ontem, tá bom? Imagino que boa parte dessa sala já era nascida em 1980. Eu posso retirar o que eu disse? Tá bom. Vai que alguém se ofende, tá bom? Então, assim, é muito recente esse estudo. E eu te pergunto, e no Brasil, você acha que esse estudo sobre a África no Brasil faz tempo? Não faz, é muito recente, tá bom? Não só no Brasil, como no mundo todo, mas no Brasil muito mais, é muito recente. Então, desde que saiu essa lei em 2003, que obriga o ensino da história africana, da cultura afro-brasileira na escola, tem se desenvolvido muito esse estudo, porque até então não tinha por que estudar. Agora que o governo estabeleceu como obrigatório, tem que ter material. De onde eu vou tirar isso? Alguém tem que estudar. Então, 20 anos atrás, você tinha pouquíssimas disciplinas voltadas para a África e a africanidade, esses temas. Hoje, você tem inúmeros cursos. As escolas públicas e estaduais e municipais e até mesmo privadas oferecem curso para o professor, porque agora ele tem que ensinar algo que ele nunca teve na faculdade. Então, esse é um estudo que é muito recente. O próprio livro da Escola Adventista colocou ali, quando eles refizeram o livro, né? Recentemente, não faz muito tempo. Antes era tudo junto. Existia a África no livro, mas era dentro de outro capítulo. Agora eles têm um capítulo, Reinos Africanos, e cada tópico é reino de Kush, de Axum, Abomim, reinos que você às vezes nem, professor, eu vou ter que ler e estudar aquilo ali, porque na faculdade eu também, quando eu fiz a faculdade em 2015, já tinha bastante coisa, mas surgiu muita novidade, muita novidade. Todo dia tem achados arqueológicos e etc. E os alunos gostam muito de reinos. Se eles gostam de Império Romano, quem não vai gostar de um reino de mulheres que guerreavam e cheio de ouro, que faziam comércio com o Egito? Cara, é um assunto muito legal. É que a gente não conhece, tá bom? Então, vamos lá. Essa lei federal vai trazer como quais temáticas que precisam ser aplicadas na escola? Rompimento de estereótipo, refinamento e questionamento conceitual, compreensão e significação dos acontecimentos e processos que o continente passa hoje. Então, você vai ter ali uma ideia de pegar conceitos e desses conceitos você vai refazê-los para o aluno ver a importância na atualidade dele, tá bom? Desculpa, minha irmã me ligou, recusei aqui a ligação. Ok, agora você aprendeu a parte teórica, tá? A parte teórica foi essa, não doeu. É importante para a gente conseguir fazer análise, para a gente conseguir interpretar algumas imagens e algumas questões, a gente precisa da teoria.
Você já percebeu que a história é bem recente. Então, agora, a gente vai ver uma África praticamente desconhecida, tá bom? Eu trouxe meio que umas imagens aleatórias, mas eu vou ligar elas com o tema. Essa aqui é a primeira. Aqui está mostrando um mapa do século ali 11 para 13, tá? Dos anos ali bastante tempo atrás. E está mostrando nesse mapa vários reinos africanos. Ó, o que está em verde foi um povo que uma língua só dominou, a língua Bundu. Você tem ali várias cores diferentes. Eu não peguei essa foto nem para mostrar quais reinos existem, é só para mostrar que eles existem. É para mostrar que você tem uma África bem coloridinha quando você coloca reinos e povos que existiam, reinos e povos importantes, que tinham relevância na cultura e na geografia local, e as pessoas desconsideram. Essa é uma África que existiu. Se a gente pega esse aqui é um circuito de comércio africano, tá? Durante ali, tá? A Idade Média, praticamente. Você tem a Idade Média, olha quanto comércio acontecia nesse mapa. A imagem não está com tanta definição assim. Então, você tem ali várias setinhas verdes do norte, principalmente do norte para o sul. Ali também tem do litoral, que envolve ali o chifre africano, que é essa parte aqui que a gente chama de chifre africano, um dos principais e mais antigos reinos, Egito, Império de Axum, Império Kush, que hoje é Etiópia, tá bom? Então, aqui você tem uma outra África que a gente desconhece. Vamos ver quantos de vocês conhecem. Vocês podem, inclusive, enquanto eu for falando, vocês podem escrever no chat se vocês conhecem ou não essas construções. Essa é a igreja de Lalibela. Lalibela foi não sei se foi um rei ou uma cidade, agora não lembro, que foi do Império Axum, que hoje fica na Etiópia. Essa igreja, ela não foi construída dentro de uma rocha, ela foi escavada da rocha. Eles foram cavando a rocha e fazendo o contorno da igreja. Isso é sensacional para um povo que você diz que é primitivo, que não teve qualquer tipo de relevância. Olha aqui nessa imagem o topo da igreja, você vê que ela não é retinha porque ela segue ali o relevo da montanha. E aqui dentro hoje é uma igreja católica, ortodoxa, né? Ou não é uma igreja da religião deles, porque eles têm toda aquela ideia que a princesa de Sabá teve um filho com Salomão, e aí esse cristianismo, esse judaísmo veio para a Etiópia, eles super se orgulham que são descendentes do rei Salomão. Quem sabe disso? Se ninguém ensinar, ninguém sabe. Outra construção também, que eu acho incrível, é essa, hoje é uma mesquita, tá? Toda feita de barro, toda, barro e madeira. Como isso fica em pé e se chove? Primeiro que chover nessa região é bem difícil, é uma época bem específica. Então, eles têm festas e rituais. O barro fica lá, tipo, fermentando no sol. A diversão das crianças é ficar brincando dentro daquele barro, porque aí elas vão misturando o barro. Quando chega a época de festa, os mais velhos sentam a cadeirinha para assistir, porque eles já fizeram a cota deles de trabalho. E as mulheres são responsáveis pelas músicas e pela dança. E aí as crianças brincando, os homens enchem os baldes e eles passam uma nova camada de argila em cima para a época de chuva. Gente, isso aqui não é um gênio da engenharia, um achado da arquitetura? Por que a gente só vê castelo e palácio, né? Isso aqui é tão impressionante quanto. A gente não conhece. Isso aqui é mais conhecido, mas também é tão impressionante quanto, né? Imagina um reino antes de Cristo fazendo uma pirâmide desse tamanho. Vocês sabiam que essa camadinha de cima aqui, tá vendo que ela tem uma pontinha ainda, como se fosse uma argamassa por fora? Ela ficava em toda a pirâmide, é porque foi se desfazendo com o tempo. Então, ela era pedra e forrada. Isso aqui é um túmulo. Isso é impressionante. Olha isso aqui são casas feitas com barro de uma aldeia africana, que eu podia ter anotado o nome aqui, né? Vacilei. Impressionante. Isso precisa ser admirado. Porque senão você perde os elementos culturais. Você perde o que é importante e começa a achar que o que é importante é só o que foi feito na Europa, que é o que a história fazia por muito tempo. Olha essa imagem. Essa imagem nós temos um africano da etnia Maasai. Essa foto é de um queniano cuidando do gado dele, mexendo no celular. Aí o aluno fala, professora, mas lá pega sinal? Professora, eles têm celular? Professora, mas eles podem usar celular? Pode, a pessoa pergunta, parece besta, mas é muito comum. Por quê? Porque essa África não está sendo ensinada na escola. A gente parou em África colonial. A gente é ótimo falando que os portugueses foram lá, pegaram, escravizaram a galera, pegou e levou para o Brasil. O que está ensinando de África nisso? Nada.
não tem nenhuma relevância para a África, só que o povo sofreu pra caramba. Mas tá, quem eles eram antes, a gente está tirando isso, tá? Então, por que que é importante essa lei 10.639? Porque a gente tem esse tipo de propaganda. Por isso que é importante uma lei dessa, uma propaganda em que existe um sabão que faz você ficar branco, logo cura a sua pele. Olha isso do meio aqui, ó. Só falta metade, sabão, não sei o quê, embranquece e cura a pele. É por isso que a gente precisa de uma lei dessa na escola, para quebrar isso. Essa última aqui, ó. Por que que a sua mãe não te lava com sabão tal? E aí você imagina uma criança negra vendo esse tipo de comercial. Qual é a representatividade que ela tem, tá bom? Olha esse comercial. Anjos e demônios. Gente, que cruel. Isso é cruel para uma geração de negros, de pretos que estão vendo isso na televisão e na revista. Uma criança que olha e fala, pô, realmente, eu não vou dar nada, né? Se a revista me compara com o demônio. Olha as imagens do livro didático. Essa aqui é a conversão do Reino do Congo. Você tem imagens sempre um jesuíta, de um padre indo lá, pegando eles, tá, fazendo missa, ensinando ali os bons valores católicos. Já tem sempre a ideia de um colonizador indo lá, pegando, botando todo mundo ali preso, trazendo. Essas são as imagens do livro didático. Por que será que a gente precisa de uma lei para obrigar o ensino? Gente, era mais que necessário uma reforma de como a África e a sua cultura era ensinada para futuras gerações. Era necessário uma reforma nisso. E aí a gente vai entrar na lei. Olha a lei, não sei se você já teve contato com ela, mas a lei é assinada no dia 9 de novembro de janeiro de 2003, Lei 10.639, artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Primeiro, o conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e de africanos. Pausa. Gente, um professor que está dando aula há 20 anos, ele não sabe do nada a história da África. Ele vai ter que estudar por fora, ou vai ter que fazer um curso de capacitação, porque agora é obrigado. Continuando. A luta dos negros no Brasil. O que a gente sabe sobre lutas negros no Brasil? A gente trata isso como algumas revoltas que aconteceram no Brasil colonial e império e pronto. A cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Não é só falar que ele veio como escravo e que ele é importante. O continente africano tem muita história legal. Não. Qual é a importância dele para a construção do Brasil? É da importância para o ato que aconteceu. Resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política, pertinente à história do Brasil. Segundo, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Não é só em história, principalmente, né, em educação artística, artes, literatura, história, geografia, aonde puder. Então, aqui, por exemplo, na escola aqui, a professora de arte fez um trabalho bem legal com os alunos. Eles encheram uma bexiga, eles colocaram papel higiênico com cola e água, e está bem durinho aquele papel higiênico. Então, com o formato da bexiga, ficou como o formato de um rosto. E aí, depois que estoura a bexiga, eles podiam pintar à vontade a máscara africana que eles tinham. E aí, eles pesquisavam máscaras africanas na internet, por achados arqueológicos ou por desenho popular, e eles faziam. Tem alunos, por exemplo, que fez igual do Pantera Negra. Por quê? Porque representatividade é importante. O filme da Pantera Negra, que é algo popular, deu visibilidade aos negros, aos pretos. Então, olha a importância de coisas pequenas sendo mudado, né? Ok, então vamos lá. Olha que legal, algumas mudanças que já têm acontecido, tá? A gente está bastante atrasado em relação a isso? Está. Mas algumas mudanças, você já deve ter notado também, eu não sei qual é o seu algoritmo do Instagram, seu algoritmo de redes sociais, mas a luta negra, né, que agora é a luta preta, as vidas negras importam, tudo isso está muito forte. Ah, professora, mas sempre teve, mas agora está muito mais forte. Ou o meu algoritmo também que aparece para mim, eu não sei, né? Mas assim, você está vendo muito mais gente ganhando coragem para falar. Essa é uma exposição da Pinacoteca de São Paulo, não sei quantos já foram, recomendo fortemente, tá bom? A Pinacoteca de São Paulo é um prédio super histórico, na frente da Estação da Luz, tá passando pela Estação da Luz no feriado 7 de setembro, e aí, como estudante paga meio, eu falei, vou entrar, R$10, vamos ver uma exposição, porque eu lembrava que tinha uma exposição da família Bragança, e eu queria fazer uma videoaula para os alunos.
No final das contas, tiraram essa exposição que eu queria, mas eu achei essa, que se chama Enciclopédia Negra. Eu passei por ela bem rapidinho, falo, nossa, que legal, pena que eu não vou poder ler tudo, porque eu estava meio atrasada. Depois eu cheguei em casa, eu fui procurar mais sobre essa exposição e eu vi que tinha um tour online. Gente, cada bolinha dessa você pode abrir e ler o que está escrito. Você entra no site da Pinacoteca, você abre lá a exposição, está a exposição até novembro, Enciclopédia Negra, tour virtual, e você pode passear por toda a exposição, ler todos os quadros, ver todas as legendas. Professor, está em dúvida o que usar numa sala de aula? Está aqui. Passeia com os alunos, não tem como levar para São Paulo agora, passeia com eles. Dá uma olhada antes, tudo que é relevante. E lá eu achei um quadro que me fez parar e ler, que foi esse. Então, deixa eu entender e te explicar por quê. Olha esse quadro. Esse quadro é uma mulher. Ok, professor, e daí? E daí, imagina naquela época. O que ela precisa ter feito para ter um autorretrato? Já parou para pensar nisso? Porque mulher branca elite, legal, pagar ali um cara, o cara pinta com Photoshop e tudo. O que uma mulher preta, naquela época do Brasil, precisa ter feito para ganhar um autorretrato vestida que nem elite? Então, o que esse quadro vai ser bastante, né? Vai ter toda uma parte do quadro para ele ali na exposição. Toda uma parte da sala para o quadro nessa exposição. Porque é a invisibilidade sendo combatida. Vou dar um zoom aqui. Vou improvisar, eu vou ler esse trechinho que está na parede. Tá bom? Ó, protagonistas negras. Se um processo de invisibilização se abateu sobre a história da população negra brasileira, de modo geral, ainda mais ausente da documentação é a sina de uma série de mulheres de origem africana que foi obrigada a abandonar suas famílias para construir outras aqui no Brasil. Nos registros não dá para ler muito bem, então eu estou mais ou menos, tá? Nos registros restaram, porém, as biografias dessas verdadeiras protagonistas que lutaram para não serem separadas de seus filhos, que com seu trabalho nos mercados conseguiram comprar suas alforrias, e de seus herdeiros que construíram pecúlios durante a vida e compraram propriedades, que fugiram para terem seus rebentos nascidos fora do cativeiro, que lideraram rebeliões e foram rainhas de seus quilombos. Elas foram exemplares em seus próprios cotidianos e deixaram marcas de sua resistência e da sua capacidade de formar redes de afeto, sociabilidade e resistência. Eu me arrepiei. É que eu gosto também desse tema. Gente, imagina o que essas mulheres não devem ter passado grávidas, às vezes fugindo para tentar tirar a criança da escravidão, ou então foi separada da família e criando outra. O que imagina ali os escravos de ganho, que era quem podia ganhar um dinheirinho por fora para comprar a própria liberdade, não fez para sair disso e ter uma vida digna. E aí, eu entro na pergunta, deixa eu tirar o zoom. Uma mulher sendo retratada sozinha, adorno de uma mulher de elite branca, mas característica africana nos colares. Ela tem um autorretrato. Como uma mulher negra no Brasil conseguiu isso? Esse quadro, até hoje, ele é de autor desconhecido. Ninguém faz ideia da história dela, ninguém sabe quem pintou. Mas essa exposição pegou, se eu não me engano, não lembro o número, pegou algumas personalidades negras atuais e pegou a biografia delas e guardou num livro, para que no futuro a gente não tenha o que teve no passado. Isso é mudança de pensamento, que vai demorar, de uma escravidão que durou 400 anos no Brasil. Isso aqui vai estar no livro didático um dia. Já deveria estar o mais rápido possível. E quando eu estava fazendo essa aula, eu me lembrei de uma música do Bob Marley, que é África, Una-se. E aí tá um bom material de aula, se você gosta desse tipo de música. Ele compara como essa escravidão, né, como os africanos fora da África fossem um cativeiro. Então ele fala, porque estamos africanos se unam, a gente está saindo da Babilônia, nós estamos indo para a terra dos nossos ancestrais. Como seria agradável diante de Deus o homem ver a unificação de todos os africanos? Ele vai trabalhando em relação a isso. Aqui embaixo ele fala, nós somos... Una-se porque as crianças querem voltar para casa, una-se porque estamos saindo da Babilônia. Estamos dançando até as terras dos nossos ancestrais, como seria agradável diante de Deus e do homem ver a unificação de todos os Rastaman. Então, ele vai trabalhar com essa ideia que mexe cristianismo, que mexe África, que mexe um monte de elemento. Essa música é uma aula de análise. Quer material sobre a África? Estou te dando. Tá? Galera, os livros didáticos já mostram esse lento avanço. Há capítulos específicos para reinos africanos, que até então nunca se ouviu falar.
Quanto mais se estuda, mais se descobre e mais se inclui no ensino. E aí, para terminar, eu vou falar o seguinte. É muito importante a gente conhecer essa parte da história. A gente conhecer a parte de colonizadores, de entender o processo de colonização, de independência, é importante para a história. Mas essa aqui, de ver um mapa dividido por etnias, também é. Esse mapa todo colorido é um mapa da África como era antes dos europeus dividirem em fatia. Cada etnia dentro e misturado, uns inimigos de outros, outros amigos de outros. Se você quer uma recomendação de filme, Hotel Ruanda. Nunca chorei tanto num filme, mas esse filme é inacreditável. Ele mostra, basicamente, quando os belgas chegaram, colonizaram ali a região que hoje é Ruanda, Congo, tinham várias etnias ali, juntaram tudo num país só. Os próprios belgas dividiram o povo em duas classificações e privilegiou um. E depois, quando saíram, quem vai comandar a Bélgica? Tem guerra civil. E simples, quem era privilegiado pelos belgas começaram a sofrer perseguição, porque deu guerra civil. Então, é uma época de várias guerras civis na África. A gente não sabe por quê, porque os europeus chegaram, dividiram tudo, depois foram embora e começou a ver agora. Quem vai governar? Guerra, porque juntou várias etnias. A história africana é lotada de coisa, tá bom? E aí eu lanço a pergunta para vocês, deixar um tempinho para a gente bater papo e discutir aqui. Você acha que a história está acontecendo essa mudança muito lento? Você acha que você já vê a diferença acontecendo? Você conhece, já parou para pensar ou já pesquisou um pouco da história africana, tirando todos os estereótipos? Eu vou indicar um outro vídeo, último vídeo, uma indicação. Tem no YouTube, é uma curta, é um vídeo bem caseiro que se chama Vista a Minha Pele. Conta a história de como se o racismo fosse inverso. Uma menina branca, ela só vê atores negros, o sonho dela é fazer trança no cabelo, todo mundo usou o cabelo liso dela. Ela vai para uma escola onde os negros são como se fossem modelos, e os negros que são os países ricos. Os países pobres é a Suíça. A mãe dela é empregada. Então, é muito legal, porque quando você vê o inverso, dá um bug na cabeça da criança. Geralmente eu passo para meus alunos, eles ficam, meu Deus, professora, que desespero. Eu falei, acontece isso, só que ao contrário, você trata como normal, tá bom? Então, eu vou tirar agora meu compartilhamento de slide e eu quero ver esse chat aqui. Vamos lá, professor. Vamos dar uma voltada aqui. Vocês comentaram o filme do Hotel Ruanda, muito bom, né? Você ia falar desse filme? A Luísa falou que chorou horrores. Gente, pelo amor de Deus, esse filme acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E não é porque tem cena forte de guerra. Não, é porque você sente a empatia do cara que está sofrendo. Você fala, gente, ele vai morrer agora. Ai, não morreu. Ai, meu Deus, ele vai morrer agora, ele não morreu. E é bem legal. Esse filme você entende um pouquinho desse contexto. O professor Aldo indicou também o Museu Afro-Brasileiro no Parque Ibirapuera. Vá descansado, porque o museu é enorme. O museu é muito grande. Estou falando sério, gente. Você vai passeando pelas eras do continente africano, chega uma hora e você fala, eu vou sentar só um pouquinho aqui, é porque eu gostei muito de ver essa obra, eu vou sentar para ver ela mais perto. É porque tem muita coisa para ver. E também é um museu muito legal. Ele não é caro. Eu não lembro quanto é, mas ele não é caro. Thaís, eu vou revelar, talvez eu seja indiscreto nesse meu depoimento, mas só para vocês entenderem como tratar do tema de África é uma questão complexa, né? Eu me lembro de uma excursão, não sei se você estava, eu penso que não, de uma excursão que eu fiz com o professor Rodrigo Silva, né? E ele queria muito visitar uma exposição, ele dava aula para o curso de História, acho que na área de religião, e ele queria muito que a turma visitasse uma exposição de Roma antiga, alguma coisa assim, né? E eu falei, olha, vamos aproveitar, a gente assiste Roma Antiga e à tarde a gente vê o Museu Afro-Brasileiro. Então, o professor Rodrigo foi com aquela turma toda, né, 40, quase 50 alunos, e descendo, subindo aquelas escalas do MASP, lá no subsolo, tinha lá a exposição temporária, né, sobre Roma, né? E ali ele circulou e tal, e em um dado momento os alunos começaram a provocá-lo e tal, e ele começou a falar. De repente o pessoal que estava ali, né, girando em torno do museu começou a ficar interessado. E eu estava no mezanino, eu fiquei impressionado. Parecia abelha e mel juntos ali, né? A turma começou a gostar dele, o pessoal de fora da excursão e os próprios alunos da excursão não conseguiam, né? Com a paixão que ele demonstrou falando sobre Roma.
Aí, na segunda parte, lá no Museu Afro-Brasileiro, você conhece aquele museu, né? Um museu deprimente, né? A começar pela música, pelo navio negreiro, pelas cenas de racismo explícito, né? Moças negras servindo de cavalinho para adolescentes brancos cavalgarem e outras coisas mais, né? E mulheres negras oferecendo a mão à palmatória para outros castigarem. E uma coisa que eu achei impressionante, o professor Rodrigo Silva entrou no museu mudo e saiu calado. O que será, né? Bateu ali na alma. Eu não tenho o que falar, eu só percebi isso. Ele não comentou nada, não falou nada, ficou só vendo a exposição e não expressou nada. Foi assim, eu fiquei na minha, não quis questioná-lo, quis perguntar. Mas assim, foi um contraste, né? Quando ele trabalhou um tema que era a paixão dele, tranquilo, externo, mas quando chegou no tema de África... Sabe, professor, hoje eu tenho, geralmente, o 7º ano, o último bimestre, trabalha com escravidão e África. Então, é um bimestre que eu visto África e dou para aula para eles. Mas eu me sinto incomodada muito em ensinar os capítulos de escravidão para alunos negros. Eu sei que tem que ouvir, eu sei que é importante conhecer a própria história, eu sei que eu trabalho de uma maneira que eu tento desconstruir, mas eu me sinto incomodado. E às vezes o aluno mesmo não caiu a ficha com ele. Então, eu tenho a preocupação de falar assim, gente, eu não sei o que é sofrer isso. Eu não sei. Eu não sei o que é racismo. Eu vou falar aqui de forma teórica, o que eu vejo, amigos que eu perguntei. De vez em quando aparece um aluno ou outro e fala, eu saí da outra escola por causa de racismo. Gente, isso acontece. Os alunos ficam... Não é possível que acontece. Fica, gente. Você acha que não porque você nunca viveu. Mas tem isso aqui na escola para você entender que acontece até hoje. E é sempre motivo de admiração para as crianças. Um dia uma professora aqui, uma professora de educação física, ela é negra. E ela chegou, gente, eu sofri racismo, como assim? Ela falou, a moça deixou o carro aberto, eu vim buscar minha filha para os desbravadores. Quando eu cheguei perto do carro dela, ela veio desesperada fechar o carro, assim, olhando para mim. Deu para ver que foi comigo. Quem sou eu para falar que não foi? A história dela. E aí, eu falei assim, um dia conversando com os alunos, eu falei, aluno, vou contar uma história para vocês. Aí só contei a história, e eles, como assim, professora? Aqui dentro do NASF? Eu falei, gente, você não está entendendo. Racismo existe, a gente é racista, às vezes não percebe. Isso está na nossa construção, a gente precisa desconstruir, porque você cresce vendo bonequinha branca na prateleira do mercado. A gente precisa aos pouquinhos desconstruir. Eles entenderem isso com uma idade de 12 anos, 13 anos, eu imagino assim, tomara que no futuro isso tenha muitas bênçãos no futuro para essas crianças, ensina às vezes o próprio pai. Mas eu, às vezes, vacilo num comentário. E um aluno, às vezes, me corrige, um amigo me corrige, eu falo, aprendi, obrigada, tem razão, porque eu falei não foi bom. E a gente tem que aprender, porque eu não sei o que é isso. Eu estou constantemente estudando e aprendendo. Tem gente aqui falando, eu mesma, a Thaísa, eu mesmo sou parda, cabelo crespo, mas engraçado é que minha mãe, que é meio escura, sempre sofri preconceito pelo meu cabelo e fico muito triste quando vejo situações de preconceito com pessoas de pele negra. Eu acho importante debate como esse. Agora está sendo obrigado a fazer isso na escola. O professor está fazendo de forma correta? Muitas vezes não, porque ele não acha importante e não sabe a história da África. A Renata está aqui enchendo a bola do marido lindo dela, negro. Parabéns, Renata. Professora, Oi. A Regininha, eu já sofri racismo de uma criança. Eu estava comportando com meu esposo branco, né? Bem diferente. Sempre eu era identificada com ele assim, é aquela menina, a moreninha que é casada com um homem branco. Sempre se referiam a mim assim. Eu cheguei na casa de uma cliente, a menina veio atender, a gente sentou, ela ficou me olhando, afastou, ela falou, o que você é dele? O que ela é sua? Se dirigiu para o meu esposo, né? Ele falou, ela é minha esposa. Aí ela, mas como você consegue? Aí ele, como assim? Ela tem a pele negra, você não, por que você conseguiu? Não dá certo. Aí começou a falar um monte de coisa, a menina com 5 anos, cara. Era uma criança, mas eu me senti mal na hora, sabe? Falei, gente, é só uma criança.
Regina, você se sentiu mais mal ainda, porque você viu que não foi por maldade, ela não tem idade de fazer isso por maldade, ela realmente cresceu educada assim. Era algo, eu senti, eu falei assim, eu não consegui ter raiva dela, eu senti, eu falei, gente, ela é uma criança, ela tá só repetindo algo que foi construído nela, algo que colocaram na cabeça dela, ela ouviu alguém falando isso. Ela, como que você consegue? Ela é negra, ela é diferente de você é da minha cor, tipo assim, você é da minha raça e ela não. Para ela não vai, para ela foi um bug, né? Ela pifou assim, o cérebro deve ter travado. É por isso, gente, que é importante sim, coisas bobas, vai fazer um slide, coloca personalidades negras. As crianças que estão vendo aquilo precisam entender que não é um mundo inteiro branco. É uma coisa pequena, representatividade é uma coisa muito pequena, mas é tão importante que no dia que você sentir que é minoria em alguma coisa, talvez você já seja, e você percebe aquela minoria na TV, você fala, é como se você estivesse na TV junto. Eu não sei o que é isso. Repito, porque eu sou branca, mulher, fiz faculdade privada, dou aula numa boa escola que dá aula de robótica, tem fazendinha. Eu não sei o que é isso. Mas o meu privilégio tem que servir para ajudar quem sabe o que é isso. Eu acho que isso é muito importante. E quando tem uma lei federal que obriga você a fazer isso numa escola, você está dizendo o seguinte, a gente já está reconhecendo. Está difícil o processo, vai ser devagar, mas aos pouquinhos isso está acontecendo. Só não deveria ser aos pouquinhos, né? Mas os 400 anos de escravidão, aos pouquinhos vai ser quebrado na cabeça. Então, Regina, a sua aluna, quando estiver no 7º ano, ela vai entender o que foi escravidão, o que é apagamento de história de um povo, e pode ser que ela entenda e fale, caramba, que pesado. É a esperança da educação, né, gente? Eu não acredito nela. Verdade. Alguém quer trazer mais alguma? Professor, até 9h30, né? Acho que os debates bateram certinho. Fica difícil você apagar todas as marcas de 3 séculos ou 4 séculos dentro de poucas décadas. Isso, conforme você já estava falando, é uma coisa que a gente tem que trazer a responsabilidade disso para a gente e não ficar esperando um esforço de um todo, entendeu? Embora seja muito importante, mas eu acho que mais importante e mais viável é a gente trazer a responsabilidade para nós, porque se todo mundo cruzar os braços ou fingir que não está vendo, fica mais difícil. É quase impossível. Obrigada, Kai. Gente, eu termino aqui a minha participação e aí eu passo para o professor poder a bola. Ixi, Kai, seu microfone ficou aberto. Eu encerro dizendo que eu acredito na educação, só que a educação no Brasil é uma coisa que demora em tudo. Não é só em desconstruir preconceitos, não. Em tudo. Está um pouco lerda essa área no Brasil, desculpa o termo. E a gente tem que entender que não é mimimi. Tem muita gente que não está ligado nessas pautas e eu entendo. Nem todo mundo talvez tenha uma veia cultural mais forte, mas eu estou conversando aqui com futuros professores. Tá? Mesmo que você não seja professor, pessoas que vão agir com influência em outras cabeças. Então, isso precisa, sim, ser coisa de causa para você. E causa não é ficar postando vidas negras importa, não. Causa é você ver isso acontecendo e falar, isso está errado. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa e fazer ele entender com um diálogo. Tá bom? A lei federal já fez a parte dela. Agora a agência tem que fazer a nossa. Eles não vão mover muito mais do que isso. Valeu, gente. Professora Thaís, muito obrigado. No chat nós vimos aí diversas manifestações de alunos que realmente apreciaram a forma como você apresentou e abordou o tema. Eu só vou contar bem rapidamente 2 episódios que eu vivi. Eu saía da faculdade de História, pegava sempre carona, ou circular. Alguém está com o microfone aberto aí? Já fechei, professor. Tá, né? E eu me lembro que a gente pegava sempre carona com pessoas que passavam no ponto de ônibus e havia apenas um professor da USP de História que dava carona. Era o professor Wilson Barbosa. Ele era pós-doutor em tudo quanto era universidade europeia, ele era afro e ele tinha uma variante bem assim, diferente. A gente sabia
Quando era ele dava carona. E eu peguei uma vez carona com ele. E eu fui sentado no banco da frente, ele negro, né? Aquele cabelo bem enorme, não era aquele cabelo Rastafari. E ali fui conversando com ele, saímos da USP, logo nos pontos à frente, blitz da rota, né? E, nossa, ali era um ambiente universitário e tal, mas eu me lembro que os soldados olharam-se para mim como se eu tivesse assim, será que você é vítima de um sequestro, alguma coisa? Um Né? oriental no carro de um africano. Exato, né? Secaram, assim, eu senti, gente do céu, imagina se fossem dois negros, né? O que teria acontecido? Só estava esperando um sinalzinho para ver se eu demonstrava alguma coisa. Um outro, aí foi assim, senti um pouco, né? Como a polícia brasileira é preconceituosa, né? E eu estava na Ponte da Amizade, estava sozinho, atravessando a ponte, tranquilo. Quando eu atravessei para o lado paraguaio, os guardas do Paraguai me abordaram e falaram, documentos. Eu senti assim, uma abordagem bem polícia brasileira em relação aos negros. Por que estão me abordando dessa forma, né? E aí eu percebi que lá no Paraguai, os orientais, especialmente os chineses, são suspeitos, né? Então, com essa minha cara oriental, já entrei num território totalmente diferente. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca sofri racismo, mas eu comecei a ter uma pálida ideia quando eu saí da minha cultura, numa outra, eu me senti um estrangeiro, um suspeito, alguém que não tinha muito valor para a sociedade paraguaia. Então, eu fico pensando, puxa, se isso tão rápido, tão passageiro, fico imaginando o dia a dia, o cotidiano, que eu não faço ideia, né? Então, esse tema realmente precisa ser valorizado, precisa ser ensinado. É uma pena que nesse discurso ideológico, essa polarização, falar de negro, falar de mulheres é ser de esquerda, né? Isso é muito triste hoje no país em que nós vivemos. Devia ser um tema que estivesse acima de qualquer polarização ideológica. Muito obrigado. Não sei se a professora Denise ainda está conosco. Professor, Oi? só um instantinho. Eu sou aluno interno, só queria falar só uma coisinha, rapidão. Sim, por favor. Falando sobre a conscientização, né? Sobre mostrar a história da África, enfim. Eu sou negro, nasci numa família que é misturada, minha família, na verdade, por parte de mãe, boa parte é portuguesa, então todo mundo é bem clarinho, né? E por parte de pai é mistureba mesmo, sabe? É Itália, é África, a galera veio bem misturada. Bem Quando eu brasileiro. nasci, isso aí, bem brasileiro, isso aí. Quando eu nasci, meu avô falou que não queria cuidar de mim porque ele não aceitaria, não admitiria um neguinho na família. Ele falou isso, meus pais. E daí eu nasci, e toda aquela construção, veio um bebê. Só que eu nasci muito clarinho, sabe? Eu nasci bem branquinho, talvez por conta da minha mãe, não sei. Nasci bem clarinho. A princípio, a criança nasce mais clara mesmo, né? E meu avô começou a criar um certo apego por mim. E fui crescendo, e ele se acostumou comigo e acabou percebendo que não tinha muita diferença, sabe? Só que a ignorância, infelizmente, ela circunda todo o nosso país, na verdade, todo o mundo, infelizmente, né? A gente percebe que, na verdade, muitos negros têm o sonho de ser branco. E aí alisa o cabelo, e aí se veste de uma forma diferente, não se aceita. E, infelizmente, por diversas vezes, eu mesmo já me percebi dessa forma. Vocês estavam falando sobre o Hotel Ruanda, né, o filme. Inclusive, uma abordagem interessante do filme é justamente essa, porque os negros que tinham o nariz fino, eles desprezavam os que tinham o nariz um pouco mais achatado, né, nariz de batata, como alguns chamam. E isso é muito interessante, porque, se eu não me engano, o Samuel estava comentando aqui, não sei se é do Paulo Freire essa frase, mas acredito que seja, que vem dizendo assim, ó, quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. E é justamente isso que acontece, infelizmente. Às vezes a gente sonha em sair da posição de oprimido por estar ofendendo alguém do lado. Então eu sou um pouco mais claro, não sou um negro escuro, redundante mesmo, vamos falar assim. Então eu posso, me sentir um pouco melhor do que o outro que é um pouco mais escuro. E assim sucessivamente. Então eu acho que aprender um pouco sobre a África, aprender um pouco de quem foram os africanos de fato, quem são, né? Quem somos, é muito interessante para uma construção geral. Agradeço muito pela aula, de verdade. Muito bom. Algum comentário, Thaís? Eu me lembrei, eu juntei o que ele disse com o que o Pedro escreveu aqui no chat, que é importante você conhecer, não só você, mas todo mundo conhecer um pouco da história da África, mas você não é obrigado a ser doutor de africanidade
porque você é negro. É que nem falar, mas você é negro, não fez trança no cabelo. É outro preconceito. Você é negro, não canta rap, não joga basquete. Nossa, que absurdo. Mas ninguém fala, você é branco que não joga vôlei na praia, sei lá. Ninguém fala o contrário. Então, isso também foi bem legal. Valeu aí pela participação dos dois. É isso mesmo. O protagonista do filme, o gerente do Hotel Ruanda, ele é adventista, né? Vocês devem saber. E dentro de Ruanda havia um colégio adventista, né? Esse colégio, um dos pastores era tão preconceituoso que ele aproveitou para fazer a desforra e ele foi depois julgado no tribunal de Haia como alguém que provocou a matança nas imediações do colégio. Então, vejam, pessoal, não importa a denominação, todos nós estamos sujeitos a essa condição do preconceito. E a gente precisa de educação e de leis para combater a discriminação. Tá bom? Denise, você pode orar para nós? Se você tiver algum comentário, fique à vontade também. E a gente encerra, então, com a sua fala. Muito pertinente o tema, achei muito interessante. Gosto muito de ouvir a Thaís falando, ela é sempre muito animada. Foi muito bom mesmo, valeu. Vamos orar, então. Bom Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus que nos ama, nos aceita como somos, nos criou diferentes e ao mesmo tempo somos um povo teu escolhido. Que possamos, Senhor, nos respeitar o nosso próximo e saber viver diante dessa diversidade. Pedimos que esteja nos acompanhando no restante desta noite acadêmica, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Eu que agradeço. Até o Zoom hoje.